do podcast Fura a Bolha. É muito para além de um podcast, porque reúne seres humanos que já querem viver para além de, com novas percepções, com uma nova transformação e onde somos guiados. Então eu quero agradecer a todos aqueles que estão aqui e que escolheram com atitude fazer a diferença nas suas vidas e numa tarde de sábado. Para quem não me conhece, eu sou Ana Pedroso, uma transformadora de vidas, criadora do Congresso Internacional da Felicidade, e há 27 anos, após uma doença, eu descobri que haviam outras linguagens, a linguagem da alma, a linguagem do coração, a linguagem de me tornar a protagonista da minha história e de ser um exemplo vivo da mudança que eu quero ver no mundo. Porque, na verdade, eu não estou aqui para mudar ninguém, mas sim ser eu a mudança daquilo que eu quero olhar, observar e ver. E eu acredito que é com a união do todo em nós que nós podemos prosseguir em paz, porque somos transitórios. De um momento para o outro, nós já não estamos cá. Então conseguimos viver com a intensidade que a vida nos convida todos os dias a sermos seres humanos cada vez melhores. E este podcast é um podcast de autoconhecimento, de liderança da nossa própria vida, porque furar a bolha é ocuparmos o nosso lugar e sabermos que o outro tem que ocupar o dele. Muitas vezes fazemos trocas, porque não sabemos como queremos ainda vislumbrar os nossos objetivos e metas. E furar a bolha tem 3 princípios. O primeiro princípio é a generosidade, amorosidade. O quanto de mim se abre a acolher o outro como se acolhe e ama a si todos os dias. O segundo princípio fala sobre coragem. O quanto eu tenho a coragem todos os dias de fazer o que tem que ser feito. Porque muitas vezes nos desculpamos que eu não posso, que o outro é melhor. Será que eu sou boa o suficiente? Faz, experimenta, partilha e conecta-te. É a grande conexão que nos leva a ir além mar. E quando nós começamos a conectar, a magia acontece. E o terceiro princípio do furar a bolha é a autenticidade. O quanto de mim está a viver para mim? E as 2 perguntas-chave do furar a bolha são: tu estás a viver para quem? Estás a viver a vida de quem? Por um princípio de lealdade e de pertencimento, muitas vezes somos mais leais do que livres. Hoje, até hoje, foste leal a quem? Quiseste pôr a tua felicidade na mão de quem? Quando ela é única e exclusivamente tua. Então hoje é essa a proposta. A minha primeira convidada é alguém muito sensível, que transformou a sua vida. Em 2011 faz uma transição de carreira como fisioterapeuta e hoje transforma vidas pelo mundo e tem aqui o seu livro, O Chamado para a Transformação. Uma salva de palmas para Joana Areias. Olá a todos e todas, bem-vinda, Anitada. Obrigada por seres quem és, honro-te profundamente, amo o teu trabalho e a tua inspiração. Quem é a Joana sem falares do que fazes? Olha, antes de mais, obrigada, porque tu realmente és uma força da natureza, não sei nem fazes pescar tanta energia, mas parabéns por tudo. Obrigada, queria por escrever por muita gente e por estar sempre na vida. Mas isso dá-me dizer aos meus clientes, às vezes eles chegam e eu digo, tu não estás no jogo, temos que ir a jogo e tu estás no jogo, e isso é muito fixe. Obrigada, obrigada também. Quem é a Joana sem falar do que eu faço? Então, a Joana é uma pessoa que tem o seu quê de melancolia e o seu quê de goofiness, de leveza. Então, assim, uma integração destas 2 coisas, uma espécie de... carrega assim um pântano e ao mesmo tempo uma borboletice. Então, sou esta constante coisa que não tem princípio nem fim.
E sou mãe de uma criança de 3 anos, de uma menina. E sou uma inconformada, digamos assim. Quando a coisa começa a ficar igual, eu tenho que dar assim uma volta. Sim. No outro dia um cliente me dizia-me, ele estava a falar dos signos e por acaso falou do meu. E ele diz, por exemplo, o signo de peixe é um signo que renasce muitas vezes. Essas pessoas têm várias vidas numa vida. E eu tipo, como é que ele está a falar de mim? E é verdade, acho que eu tive várias vidas numa vida. E então, é isso. Sempre tiveste essa consciência de ti própria? Ou quando é que começaste a furar a bolha? Ou se furaste ou não sei. Mas quando começaste a ter consciência de que a vida era muito para além do que pagar contas, do que estares numa caixinha redimida àquilo que te venderam? Como é que foi o teu percurso? Como é que era a Joana em criança? Em criança eu era assim muito princesa, não é? Mas depois tive uns pais brilhantes e um irmão muito cheio de energia e por causa dele fui parar ao atletismo. Então fui atleta de competição durante 11 anos. Então fez com que a minha princesice fosse aqui combinada com uma genica, não é? Então acho que a minha formação como atleta definiu muito a minha maneira de ser. Deu-me assim uma fibra que eu se calhar não teria tido, porque tenho assim uma doçura mais, uma coisa mais, vamos com o tempo. Mas o lado atleta, pronto, explicação-me e ensinou-me muito. E então eu acho que, no fundo, lá está mais uma vez, esta integração de opostos constante, né? Torna-me na pessoa que eu sou hoje. Quanto a furar a bolha, eu acho que para mim, não há um furar, vai-se furando. É tipo um constante furar. Eu sou terapeuta junguiana, não é? E portanto baseio a minha vida e a minha prática no princípio da individuação. A individuação significa o processo de tornar-me cada vez mais a própria, cada vez mais total, cada vez mais distinta do coletivo. Mas isso é um processo que não tem fim, não é? É quase um processo de dar pequenos surtos, não é? Individuei aqui mais um bocadinho, mais um bocadinho, não é? Mas é um constante individuado, vamos conseguindo, se tivermos inspiração, se vamos nos ajudar, se vamos tendo sorte, se vamos tendo capacidade para tal. Então eu acho que há um antes e depois, acho que há vários antes e depois e atualmente estou em processo de mais um furar, então é esse constante, essa consciência que vai sempre haver mais o que furar. Foste crescendo e quando chegaste à adolescência, aquelas decisões, ir para a universidade, tenho que fazer, não tenho que fazer, como é que foi contigo? Como é que tu encaraste que a vida era o quê da tua adolescência? Isso foi terrível para mim, eu odiei cada minuto da adolescência, principalmente essa fase da escolha da faculdade e não sei o que, para mim é uma violência obrigar miúdos de 17 anos, 18 anos a tomar uma decisão que teoricamente vai ser para o resto da vida. Aliás, o meu primeiro livro é todo sobre isso, que é sobre a mudança de carreira. É um livro basicamente desenvolve uma metodologia para ajudar as pessoas a descobrir o seu propósito e a fazer essa transição de carreira. Portanto, todo o meu primeiro livro, no fundo, é a história, no fundo é o resultado dessa minha história de transição, porque durante muitos anos eu não sabia o que queria fazer profissionalmente e andava muito perdida a esse nível. E portanto para mim foi uma violência, foi tipo, houve um dia que o meu pai se vira para mim e diz, tu vais para a faculdade, nem que vais para matemáticas aplicadas, portanto, eu tipo, matemática aplicada, tipo, não. Mas pronto, foi porque tinha que ir e fui para a fisioterapia, portanto fui atleta de competição durante 12 anos, tinha tido contato com fisioterapia, tinha adorado a fisioterapeuta, então de certa forma ele tinha-me inspirado, tirou-te. E curiosamente o que eu mais gostava dele era que ele conversava comigo. Não é? Eu dar-te atenção, eu conversava comigo como se fosse um terapeuta, que é aquilo que eu na verdade faço hoje, não é? Eu gostei muito dele por causa disso. Sim, ele era um bom fisioterapeuta, mas quer dizer, ele ouvia-me, não é? E ele perguntava-me como é que estás preparada para amanhã para a prova, estás nervosa, como é que vais te preparar psicologicamente? Foi a primeira pessoa que me falou em visualização ativa. Então ele disse, logo à noite vais-te deitar e vais imaginar o teu salto. Eu fazia salto com vara
E vais imaginar tudo, desde o momento em que estás na bancada, levantas, pegas na vara, os teus tiques, né? Pois cada atleta tem os seus tiques. Vais imaginar tudo do princípio ao fim, e depois vais imaginar o salto correndo tão bem a prova nesse dia seguinte. Então foi a primeira pessoa que me falou disto. Mas pronto, eu fui por fisioterapia na altura, não havia coaching, né? Não havia essas coisas. Portanto, segui o caminho da fisioterapia, mas desde cedo percebi que aquilo não era para mim. Eu olhava para as pessoas de 40 anos, que é a idade que eu tenho agora, e eu pensava, eu não quero ter esta vida aos 40 anos. Então, pronto, andava muito perdida, também continuei, não é? Fui para a faculdade, fiz tudo, tive sucesso, fiz a licenciatura, fiz um mestrado, fiz outro mestrado, naquela busca de, pode ser que eu descubra qualquer coisa, e foi nesse segundo mestrado que eu tive uma cadeira de emoção, liderança e coaching com uma professora brilhante, e de repente eu, peraí, pode ser que haja aqui outro caminho para isso. Sim. E ele abriu-se, ou tu é que o abriste? Sou plumista, há uma parte que é destino, no sentido junguiano, que é um bocado tipo, a vida também faz uma parte, e acho que outra parte fazemos nós. Claro que a nossa parte temos que assumi-la, não é? Mas a vida também ajuda. Uma amiga minha diz uma frase que eu adoro, ela diz, a vida põe a mão por baixo, não é? E eu acho que tenho tido muita sorte, a vida tem-me posto a mão por baixo muitas vezes, e depois eu tenho que tentar fazer a minha bagada, é claro. Eu tenho semeado para depois também dizer. Mas tenho tido essa sorte, então foi um misto de ter tido essa cadeira. Na altura estava numa relação com uma pessoa que já tinha feito uma certificação de coaching, e ele dizia que tu devias ir a ser coach, e eu não ligava a nenhuma, como nós fazemos com as pessoas que estamos numa relação, não é? Temos aqueles filtros, não liantes, e pronto, mas depois de facto fui fazer a certificação de coaching, e a minha carreira na área do desenvolvimento pessoal iniciou-se então aí em 2011. Mas depois logo em 2013 comecei a fazer formação em psicologia junguiana e começou-se a abrir cada vez mais este mundo campo. Como é que os teus pais, como é que eles lidavam contigo, com uma filha que não sabia bem o que queria? Como é que foi essa relação? Porque a vida é feita de relações, e Furar a Bolha também fala sobre isso. Qual é a relação diária em que eu me posiciono, em que eu consigo ocupar o meu lugar? Tu falavas claramente aos teus pais que não sabias, isso incomodava-te ou não? Incomodavas a eles ou não? Incomodava-me imenso, eu sentia que estava a falhar, não é? Como assim? Toda a gente sabe, eu não sei. Mas mesmo depois, porque repara, eu escrevi uma Noesa Libra, eu escrevi o meu primeiro livro sobre este tema, lancei em 2016, portanto foi, não é? Portanto estamos a falar de que até 2011 eu andei completamente sem saber o que fazer. Nessa fase da universidade, pré-universidade, nas candidaturas, foi-se uma pressão que eu detestei essa fase. Não foi fácil aí o processo, ou seja, eu achava que estava a falhar também um bocado pelo feedback que eles próprios me davam, não é? A aflição de não saberem, deles próprios não saberem como me ajudar, não é? Aliás, eles levaram-me aqueles institutos de orientação profissional, e depois diziam sempre que eu dava para tudo, que é uma coisa muito útil, é muito útil, sim. Mas já viste as infinitas possibilidades? Mas sabes uma coisa? Dá-te a tudo. Sabes uma coisa engraçada? Eu nesses testes, eu testei fora da escala em qualidades persuasivas. Ou seja, eu podia dar para política, para vendas e para coisas como terapia, não sei o quê. Curiosamente, quando a persuasão é ajudar a outra pessoa a pensar de outra maneira, é ajudar a pessoa a furar a bolha, né? Curiosamente, que ele dizia, dás para tudo, mas nessa coisa em particular, que eram os interesses persuasivos, eu rebentei a escala, tipo, aquilo não dava. E então, pronto, realmente, quando nós olhamos para trás, as pistas estavam lá, assim, achar que nós não saímos do caminho, só que nós precisamos, né, de chegar ao sítio e fazer, e é um passito a passito com paciência. Exatamente. Tu sempre tiveste paciência contigo? Ainda hoje não tenho. Sempre tiveste, sério. Não tenho atualmente, não sei do que estás a falar. Não. Como é que tu descobriste que precisavas, que era importante para ti, para a tua felicidade, para o teu equilíbrio, fazeres uma transição de carreira? Eu sofria todos os dias ir para o trabalho, e era um sofrimento que já contaminava todas as áreas da minha vida, não é? E portanto para mim era muito óbvio que eu não podia continuar assim, só que durante um período passei por aquela fase todos nós passamos, que era a fase da vitimização, que é a fase de não há nada a fazer, isto é assim, então é tipo, pronto. Então durante um tempo estive nesse intervalo entre cá e lá, a culpar toda a gente pelos meus problemas, não é?
e sem agir, não é? Porque enquanto não assumi, não agi. Portanto, a vida até podia estar a fazer a sua parte, mas eu não estava a fazer a minha, não é? Então precisei assim de 1 ou 2 choques para... Espera lá, sou eu. E foi principalmente no primeiro curso de desenvolvimento pessoal que eu fiz, que a mensagem principal era põe-te em causa, não é? E eu tipo, mas como assim? Eu sou responsável pela minha vida, do que é que tu estás a falar? Foi tipo um conceito novo, sabes? E o que é que isso é para ti? E também deixa reflexão a quem está aqui connosco. O que é sermos responsáveis 100% por tudo o que acontece na nossa vida? Eu não acho que sou responsável 100% por tudo o que acontece na minha vida. Eu acho é que aquela que é a minha parte, eu tenho que me responsabilizar por ela. Não é 100%. Okay. Porque existe acaso. O acaso existe. A sorte e o azar existem. E acho que há pessoas que nos estão a ouvir aqui, ou um dia online, que de certeza que lhes aconteceu uma desgraça na vida e que não foi culpa nenhuma delas. E têm que lidar com isso na mesma. Para o resto da vida, a vida delas foi transformada para o bem e para o mal, para uma tragédia, e não é culpa de ninguém. Não é? Sim, não há culpados. E ainda há outra coisa. Mesmo esta coisa do... É engraçado, porque eu digo isto muitas vezes, eu tive muita sorte, e as pessoas corrigem-me sempre e dizem, mas tiveste mérito. E eu acho curioso, porque... Ok, e mesmo esse mérito que eu tenho, de onde é que ele vem? É genético? E então isso é o quê? É sorte. Então, não é genético, ok, é a tua educação que te fez. Ok, então e essa educação? Eu tive porquê? Foi sorte. Então, tipo, na verdade, sim, eu acho que sim, nós temos que nos colocar em causa. Há uma parte que está aqui mesmo à frente a pedir para ser feita e nós só temos que esticar a mão. E então um dia temos que esticar a mão. Mas é importante também perceber que o destino também ajuda um pouco. E nem sempre quando o destino vira para um sítio mau, isso quer dizer que o jogo acabou, não é? Às vezes o jogo começa aí. Sem dúvida. E isso também é uma das coisas que a psicologia junguiana nos ensina, é que o sofrimento o sofrimento, neste caso, por exemplo, uma neurose, por exemplo, uma depressão, por exemplo, uma ansiedade, o que for. O Jung ensina-nos, neurose é o sofrimento de uma alma que ainda não encontrou o seu sentido. Então o sofrimento vem como um sintoma, vem como uma tentativa de cura do organismo. Então se eu começo a acordar triste, ok, foi o destino, virou para aí, até está tudo bem, mas eu não estou bem. Qual é o convite, qual é o chamado que eu estou a receber? Então há uma parte que é nossa, uma parte não é, mesmo uma parte que é nossa, nós damos o nosso melhor, mas às vezes não conseguimos. E também é mesmo assim. E quando é que chegou a terapeuta em ti, esse chamamento? Qual foi esse dia para o chamado da transformação? Quando é que tu o tiveste? Então eu comecei a estudar Psicologia Junguiana em 2013 e, portanto, nunca mais parei. Só que foi mesmo depois do nascimento da minha filha, há 3 anos atrás, que eu tipo, não, eu vou-me assumir, vou sair do armário. E pronto, vou-me assumir como terapeuta e quando regressei da licença de maternidade, então fiz essa passagem. Não quer dizer que eu não faça coaching, porque acho que o coaching está no meu DNA também por ter sido atleta e por ter aqui estas coisas. Muitos dos meus clientes saem das sessões, são de terapia junguiana, mas saem com TPC, que é uma coisa que não faz muito parte, não é, da terapia junguiana, mas pronto, está no meu DNA. Mas de facto a psicologia junguiana conquistou-me de uma maneira que vai muito para além da minha vida profissional, porque trouxe-me um novo sentido de fé, trouxe-me um novo sentido de explicação do que é ser humana, do que é estar nesta vida, o que é o mistério de ser eu. E portanto, para mim é quase uma doutrina, não é? Sim. É. E através de Jung, qual é assim a maior chave que tu podes partilhar connosco que te deslumbrou? Ai, são muitas. Partilha. É muita coisa. Mas eu acho que talvez não tenha sido a primeira coisa que me agarrou, mas eu acho que foi a coisa que fez com que fomentasse a minha transformação de um nível que eu nem consigo explicar, que é, eu não fui educada com uma educação religiosa. Pronto, celebrava o Natal e essas coisas, normal, não é? Mas não percebia bem o significado dos símbolos, não percebia bem porque é que se montava uma árvore de Natal, porque é que a Páscoa era como era. Então eu não tive essa educação e achei que não me fazia falta, sempre achei que não me fazia falta, e por cima fui de ciências e portanto tinha esta mentalidade muito pragmática, mas só
quando comecei a crescer e pronto, a seguir a minha vida e encontrar mais vezes em becos sem saída a nível espiritual, a mergulhar no submundo, a encontrar-me com a deusa dos infernos e a passar pela Nigredo, pela noite escura da alma, pronto, que percebi que a dimensão espiritual, a dimensão religiosa é muito importante para a saúde mental. Isso é uma das coisas que o Jung traz pela primeira vez ao mundo da psicologia. É a importância da dimensão religiosa para a saúde psicológica do indivíduo. A importância do encontrar de um significado. Pode não ser um significado religioso, mas um significado maior para as suas vidas. E isto mudou tudo, não é? Porque depois eu, de repente, encontrei no mundo dos arquétipos, que é o mundo que o Jung nos traz, esta explicação mitológica para a minha existência. É como se a minha vida fosse apenas mais uma jornada, mais uma heroína, porque os heróis de todos os tempos já vieram antes de mim e o caminho é conhecido, é só seguir o caminho da linha do herói. Então isto para mim aquece-me, é como se eu já não estivesse sozinha no mundo, é como se houvesse o mundo já não é um labirinto, já há um percurso para percorrer, estás a ver? Já há um caminho delineado, eu não sei qual é, e há um que é o meu, o teu, etc, mas há um caminho que é o meu, e isso trouxe-me um quentinho diferente à minha vida e faz-me muito bem. Alguma vez sonhaste a escrever um livro? Era um sonho teu? Ou foi algo que desceu, sentiste? O meu primeiro livro, eu quando, passado 1 ano ou 2, já comecei a trabalhar nisto e comecei a perceber que estavam a chegar muitas pessoas com a dificuldade que eu tinha tido, que era realização profissional, não sabiam o que é que queriam fazer. E eu comecei a ter tantos clientes nessa área, que comecei, de repente, a ter ferramentas que resultavam. De repente eu sabia tocar no botão certo e a fazer a pergunta certa e a pessoa chegava lá cada vez mais rápido. E eu comecei a aglomerar toda essa informação e criei o sistema para ajudar as pessoas a descobrir o propósito de vida. Então, na verdade, o primeiro livro foi tipo, não, eu tenho que pôr isto cá fora e quase que sistematizar a metodologia que eu estava a desenvolver. Este segundo livro foi muito engraçado. Houve um dia que a minha analista, eu estava super perdida depois da minha filha nascer. Quem é que tem filhos aqui? Pois, vocês sabem o que é que eu estou a falar, não é? Estamos juntas. Bem, é tipo virada do avesso, completamente. Eu só dizia às vezes à minha terapeuta, eu sinto-me virada do avesso. Eu tenho a parte de dentro do lado de fora, então tipo hipersensível, e tenho a parte de dentro, a parte de fora do lado de dentro, que eu já não vejo onde é que a Joana está. Tipo, desapareceu, não é? Então, quando ela nasceu, houve este embate muito forte. E então estava muito perdida, mesmo profissionalmente, porque ainda não me tinha saído do armário como terapeuta junguiana e não sei o quê. E a minha analista disse-me, imagina que eu te passava um paciente, tu gostavas de ajudar essa pessoa, basicamente, não é? Aquilo que eu fazia no meu primeiro livro. Se fosse o que é que tu gostavas de ajudar alguém, qual gostavas que fosse o problema dessa pessoa que eu te passava? E eu olhei para ela e disse, eu gostava de ajudar alguém que chega com tristeza. E foi tipo, espera aí, weird, né? Tipo, não sou sádica, não é isso. Mas é tipo, quando a pessoa chega triste, eu sei, essas águas eu sei onde é que ela, tipo, como eu disse, navegar, né? Eu comecei por aí. Navegar nelas. Eu comecei por aí. Eu tenho uma melancolia que é minha, que está sempre aqui. E eu sou uma pessoa alegre, mas há aqui um centro. Então, quando alguém chega com a tristeza, eu reconheço. Então, é tipo, a ligação é automática. Então, quando eu tive essa conversa com ela, foi tipo, pá, é sobre isto que eu tenho que escrever. Eu tenho que escrever sobre a tristeza, sobre esta coisa que me acompanha e que de vez em quando me leva, não é? E quando as pessoas chegam desse estado de Nigredo, de noite escura, há uma parte de mim que se alegra, porque eu fico tipo, fico tão feliz por aquela pessoa estar naquele sítio, porque eu sei que aquele sítio pode levar a um novo estado, a um novo, tipo, estás no ponto, bora lá. E então, claro que não fico tão contente quando sou eu que estou nesse estado. Olha, porque eu não consigo ver logo, não é? Mas pronto, por isso é que também tenho a minha terapia e os meus processos. E quando é que tu conseguiste assumir a terapeuta junguiana? Foi muito interessante, porque depois assim que eu decidi que ia escrever sobre este livro, a minha filha tinha 4 meses. Portanto, imagina, né? Estava eu no meio da confusão total. E comecei a escrever o livro. E depois, quando comecei a querer regressar ao trabalho, vinha no registro antigo. Eu estava tipo, ok,
esta cena da maternidade não é fácil, pá, mas agora vou começar a trabalhar, esta Joana eu conheço, não é? Com esta eu sei-me amanhar, calma, esquece. Quando eu voltei, eu estava tipo, estava assustadíssima, porque de repente a pessoa nova que tinha nascido não encaixava nos moldes de antigamente. Então fiz um processo de rebranding, parece uma coisa muito superficial, mas foi super profundo para mim, porque foi a mudança da marca, a mudança das cores, a mudança das fotografias, a mudança da imagem, a mudança da mensagem, foi muito importante. Foram alguns meses de rebranding e de trabalho com uma equipa espetacular. E aí, quando de repente eu saí e tudo batia certo, não é? A cor do slide, com o tipo de letra, parecia que, no fundo, tudo o que eu estava a mostrar representava a nova Joana. Se calhar ninguém notou diferença nenhuma, mas eu senti, não é? Eu sentia-me diferente e sentia que quase o meu projeto acompanhava esse meu processo de transformação, então foi muito bonito. E pronto, e a partir daí foi muito mais fácil. Mas demorei uns 6 meses, até no momento em que decidi começar a trabalhar, espera, é isto? Demorei ali uns 6 meses a reequacionar, reencaixar. Qual é o teu propósito? Qual é o teu legado? O que é que te faz brilhar os olhos? A minha filha, é ela que me faz brilhar os olhos, é por causa dela. Tudo é para ela, não é? Tudo é por causa dela, tudo é para ela, tudo... É mesmo engraçado porque eu demorei 4 anos para decidir ser mãe e tinha muitas dúvidas e muitos medos e não tinha a certeza. Quais eram os teus maiores medos de seres mãe? As coisas normais, não é? Perder liberdade, não saber o que vem e vem, sei lá, se vai ser muito cansativo e depois como é que tudo encaixa em volta disto, aqueles medos normais, não é? E muito válidos. Porque, de facto, tudo isso acontece, não é? Portanto, eu até me lembro na altura que eu estava a entrevistei os meus amigos todos que tinham filhos. Tipo, eu fui picar o miolo a todos e quero perceber como é que isto funciona, não é? Demorei 4 anos a decidir. E uma amiga minha até na altura me disse, toda a gente me dizia, mas para com isso, decide uma vez, não é? Pessoas a pressionarem. E houve uma amiga única que me disse assim, eu acho muito bem tu estás a demorar tanto tempo a decidir. E eu, então, porquê? E ela, porque é mesmo muito difícil. Ela tem 2 filhos. E eu, finalmente, alguém que já está do lado de lá e que reconhece a validade deste processo que eu estou a viver, que foi tão importante para mim, não é? Mas tu procuraste essa dificuldade? De quê? Tu procuraste como é que era, para perceberes se podias controlar como é que ia ser contigo, ou porque tu sentias que ia ser difícil e tinhas medo dessa dificuldade? Sim, e é difícil. E é muito difícil. Ter um filho é muito, muito difícil. Não só em termos práticos, isso é que é o mais engraçado. É a revolução que te acontece dentro de ti. A dificuldade que eu sinto com a minha filha, apesar de ser muito cansativo e tudo, nem é com a relação com ela, que eu adoro a minha relação com ela. As coisas fluem e eu até costumo dizer que é um sítio até onde vou buscar algumas certezas. Mas é tudo o que aconteceu dentro de mim quando ela veio, não é? E é quase como, sabes, quando entras na adolescência, aquela revolução hormonal, é tipo isso, é tipo uma espécie dessa coisa. Ou acredito eu que seja na menopausa também, não é? É uma revolução, é tipo uma transformação total muito profunda. Eu lembro que até um amigo meu, também fui entrevistá-lo, ele dizia assim, e eu assim, mas como é que é depois com os teus objetivos? Depois, ele dizia assim, é assim, Joe, é muito simples. Tu estás aqui, tu tens os teus objetivos, que é ficares aqui. Quando tiveres filhos, continuas a ter os objetivos, que é isto, só que tu já estás assim. Então é tipo, que interessante. Então é tipo, continuas a ter os teus objetivos, mas tu já estás para lá disso. E ele, aquilo pá. E é um bocadinho, eu acho que confirmo, depois já de passar pela experiência. Eu ia te perguntar isso, depois da experiência. Sim. Deixa-me fazer-te uma entrevista. Como é que é? Como é que é ser mãe, não é? Como é que foi o processo? Tens rede de apoio? A rede de apoio, tu utilizas rede de apoio? Ou és muito individualista com a tua filha? Não temos muito rede de apoio. Ela tem um pai maravilhoso, que todos os dias agradeço a Deus ele ser o pai dela, e portanto isso ajuda muito. Depois temos poucas pessoas, muito poucas pessoas. Mas eu costumo dizer que maternidade é tudo muito. O que é bom é muito, muito bom. E o que é difícil é muito, muito difícil.
Então acho que não consigo resumir de outra maneira. É tudo muito intenso. E tu és intensa também. Pois. O chamado Pode para ser. a transformação. Sim. Fala-nos um bocadinho sobre este livro. Ele nasceu do teu próprio processo. O que é que as pessoas podem esperar daqui? Então, este livro fala para as pessoas que estão na noite escura da alma. Foi escrito para as pessoas que estão no mergulho no submundo e que estão a viver um processo de tristeza profunda. Pode ter um motivo externo, pode ter sido um divórcio, pode ter sido a morte de alguém, pode ser um diagnóstico difícil de aceitar, pode ser uma traição, uma desilusão, um abandono, o que for. Mas também pode ser uma tristeza, uma melancolia que vem de dentro, que não tem uma explicação externa. Tu olhas à tua volta, está tudo bem, mas tu não estás bem e que estás a acordar triste consecutivamente. E não sabes porquê. Então este livro é escrito para essas pessoas. E baseia-se nesta premissa, que a neurose é um sintoma de uma alma que ainda não descobriu o seu sentido. Ou seja, esse estado de melancolia, essa noite escura da alma, é só uma das etapas de um processo de transformação. Uma das grandes etapas. É o processo de morte. É o processo em que nós vamos ter que quase constelar o destruidor e permitir que tudo seja derrubado, quase tudo, às vezes é tudo, para que algo novo possa nascer. Então este livro é dividido em duas partes, uma primeira parte mais teórica, em que eu explico as bases da psicologia junguiana para fundamentar isto que estou aqui a dizer, e uma segunda parte mitológica que é muito interessante, na qual eu vou falar de 4 arquétipos, portanto o inocente, o órfão, o guerreiro e o cuidador, e conto 4 histórias e depois faço a interpretação simbólica dos símbolos e dos motivos arquetípicos das duas histórias para, no fundo, explicar a jornada que cada um desses arquétipos tem que fazer para sair dessa noite escura da alma. E o objetivo é que as pessoas se consigam encontrar em pelo menos um ou dois desses arquétipos e reconhecerem em si, ok, este é o padrão, este é o sítio onde eu estou, isto é o sítio onde a energia vital não está a fluir, onde a minha alegria já não está a fluir, é aqui que o bloqueio está a acontecer. E onde é que é a chave? Não é? Como tu dizias, um dos princípios deste podcast é coragem. Normalmente a chave implica coragem. E então, de perceber o que é esse sítio. As pessoas que te procuram, o que é que tens sentido nos últimos anos? As pessoas chegam até ti porque? Eu acho que a primeira coisa que elas querem é a esperança. Ou seja, quando chegam, elas só querem ter a sensação de que, espera, eu saio daqui, eu estou às escuras, mas eu saio daqui e há uma luz ao fundo do túnel, há um caminho a ser percorrido, há um processo que eu vou poder fazer para sair disto, que às vezes é ir mais para dentro, mas pronto, mas há um processo a fazer, ou seja, eu acho que a primeira coisa que as pessoas procuram em mim é o potencial da saída dali, não é? Eu ia dizer da albedo, que é a segunda fase, portanto, depois da nigredo, que é tudo escuro, estou em morte, vem a albedo significa a aurora, significa o branco, significa o insight, significa o renascimento, a luz do sol, não é? Então, é como se na primeira consulta o que eles procuram é ver a luzinha que mostra que há o potencial da aurora, que há o potencial do nascer do sol, que vai haver vida depois disto, não é? E essa sessão é muito importante, sempre. E onde é que as pessoas te podem procurar, escrever? Podem procurar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, essas coisas todas. E queres no meu site, joanareis.pt. Queres dizer as tuas redes? Porque nós vamos ser escutados depois pelo mundo todo. Eu não sei, por acaso. No Instagram acho que é _Joana _Areias _ acho que é isso. Mas Joana Areias vocês vão me encontrar, sim. Vão encontrar. E depois devem ver logo o livro e percebem que sou eu. Então o meu site joanareias.pt e é isso. E cá estou. Isso. Chegou o vosso momento de fazerem perguntas à Joana, algo que vos motive também, que vos trouxe aqui para conhecerem mais profundamente a Joana. Qual é a pergunta que vocês querem fazer à Joana? Amores, tem a Joana aqui com vocês. Esta é a minha parte preferida. É a tua parte preferida, não é? Não é não haver perguntas, é quando há. Quando há perguntas é que é a minha parte preferida.
Há sempre alguém que coloca uma pergunta. Estamos aqui para furar a bolha. Recordem-se disso. Furar a bolha é comunicar. Bora lá. Olá, Joana. Olá. Quero te agradecer por este momento e também a ti, Ana, porque eu estou precisamente num processo de transformação. É avassalador, é caótico, é alquímico, é cósmico, é dor e prazer ao mesmo tempo, é um renascer. E aquilo que tu disseste eu identifiquei completamente. Quando tu te paras com essas pessoas que trazem essa tristeza, elas veem uma luz, não é? Mas depois sabem que vão ter que passar por uma metamorfose, com dor e com alegrias. É assim que funciona? Eu costumo lhes dizer, isto antes de ficar melhor vai ficar pior. Ou seja, nós antes ainda vamos ter que ir mais fundo, não é? Porque muitas vezes o que acontece, eu até costumo dizer que este processo de negredo que eu descrevo no livro acontece mais quando nós não estamos a aceitar o chamado. Está a chegar um chamado, estão a tocar a campainha no sentido de tens que ter coragem para tomar uma decisão qualquer. E eu não estou a aceitar, então aquilo quase que vem um pântano, quase que uma sombra e vem e possui, não é? É um fantasma quase. Depois, quando nós ultrapassamos isso, temos a coragem de dar o salto, de dizer que não, de nos demitirmos, de aceitarmos um convite para jantar, de lançarmos o nosso livro, de termos o filho, não é? Ok, vou. Depois vem dor na mesma, porque depois então já estou a subir a montanha. Havia uma montanha que queria ser subida, estava-me a infernizar o juízo porque eu não subia, ok, passei. Depois veio o subir a montanha. O subir a montanha também causa sofrimento, mas é um sofrimento completamente diferente. Eu, no outro dia, eu vou construir uma casa em breve, estou em processo de construção de uma casa. Imagina, né? É subir uma montanha, é tipo muita coisa, muito stress. E eu estava a partilhar com uma pessoa, ali uma dificuldade que estava a acontecer, estava meio a desabafar, mas depois eu disse assim, mas eu prefiro isto. Esta dor de estar a subir a montanha é diferente, porque é sinal que eu estou no jogo. É a dor de estar no jogo, são as dores de... sinto que o músculo está a trabalhar e chego a casa e estou toda partida. Houve até um dia que fui dar uma palestra, também foi na FNAC, e tinha-me corrido super mal o dia, por causa disso da casa, tinha tido ali um problema, e eu cheguei e disse, olha, hoje, se a minha imagem representasse, eu tinha um olho negro e o nariz a sangrar, porque eu fui à luta e hoje, deitaram-me abaixo. E então, é uma fase diferente da jornada. As pessoas, quando chegam a mim, estão antes disso. A maior parte. Enquanto quando eu era coach, vinham mais nessa segunda etapa, que é tipo, preciso de ajuda para fazer o processo de subir a montanha. Aqui não, é tipo, eu estou perdido, eu estou em causa, eu adorei as palavras que tu usaste, porque são perfeitas para descrever este sítio muito antagónico, muito profundo. Portanto, muitas vezes digo isso aos meus clientes, isto vai ficar pior antes de ficar melhor, eu lamento. Mas, às vezes... temos que descer ao fundo da piscina para poder bater com os pés no chão e subir mais depressa, não é? Em vez de estarmos ali a tentar subir às custas de uma força que já não temos, então vá, mergulha, encontra-te com a deusa dos infernos, confronta-te com a verdade que tens que te confrontar e pronto, e começa, aí sim, aceitamos o chamado e podemos começar a aventura, não é? Que é uma etapa da jornada do herói que é a sequência de provas, não é? E os 12 trabalhos do Hércules, não é? Aí nós pensamos na aventura, nós pensamos nessa fase, mas antes disso há um chamado que tem que ser aceito. E quando ele não é aceito, é tipo uma cena que vem e que aperta. Não sei se vocês reconhecem esta sensação. Sim. Mais alguém? Sim? Então, sim, às vezes é isso. É um confronto, e o confronto é duro. Tu ajudas a tomar essa consciência, não é? Porque a partir daí já é tudo com consciência. Eu tento, não é? Eu tento. Claro que eu não sei as respostas, é com perguntas. Às vezes eu estou a ver, às vezes eu estou mesmo a ver, mas não posso ser eu a dizer, não é? Mas o meu trabalho não é tanto... O meu trabalho é sustentar o processo e sustentar a tensão que o processo implica, o tempo que a pessoa precisar até ela ter a capacidade de conseguir aceitar o chamado. Porque às vezes não é o momento, às vezes não temos agilidade psíquica para suportar esse confronto. E também é importante saber isto, não é? O meu primeiro livro chama-se Tu Consegues. E eu costumo brincar e dizer que este segundo livro devia-se chamar Às vezes não consegues. Porque é um bocado isso, às vezes não é o momento, às vezes não estamos com agilidade psíquica suficiente, não é? Às vezes o confronto é duro demais e a nossa sobrevivência psíquica depende de não aceitar ainda este convite.
porque não têm ainda, não é, a musculatura psicológica para suportar. E, portanto, o meu papel, mais do que trazer consciência ou o que for, é suportar a tensão da situação o tempo suficiente, mantendo a tal esperança, a tal centelha de vida, de possibilidade, viva o tempo suficiente para que a pessoa, no momento que consegue e a coisa pode evoluir. E depois, então, vamos enfrentar os dragões que forem para enfrentar, mas pronto. Mas é esse o processo. Obrigada pela pergunta, foi tão linda. Obrigada. Mais alguém? Foi especial esta pergunta. Foi tão linda, sim, gostei muito. Obrigada. Olá, boa tarde. Olá. Eu quando entrei aqui nesta, é uma pergunta, mas é um estado geral também. Eu sinto-me às vezes um bocado fora da caixa. Quando eu entrei na sala eu senti toda a gente muito calma, muito serena, muito tranquila. E quando olho para vocês, são mentoras, e eu estou no decorrer do processo também. E quando olho para trás, são 44 anos de tudo antagónico àquilo que aqui está. E eu pergunto-lhe diretamente, a sua vida foi sempre assim tão linear? O combustível para fazer os seus livros foi sempre... Usou aquilo que os sentimentos menos alegres como combustível, porque eu estou no processo também de escrever um livro e muitas vezes vem uma fúria que eu não consigo, fúria ou ira, e eu não consigo entender se verdadeiramente se faz sentido ou não, porque a senhora foi a tristeza. Eu nunca tinha ouvido assim, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Está tudo tão calmo, tudo tão tranquilo, tudo tão aparentemente estável, quando nem sempre se consegue ter esse processo tão linear. Ou as pessoas conseguem então, porque talvez eu não consiga fazer esse processo tão linear. Eu gostava mesmo muito que toda a gente está a ouvir aqui, ou sei lá, no etéreo, que retivesse isto. Não há processo linear. Isso não existe. É avanços e recuos constantes. Nós podemos regredir. Nós podemos conquistar coisas e perdê-las. O Jung tem uma frase muito importante. Ele diz assim: não há conquista incondicional por longo período de tempo. A vida tem que ser conquistada sempre e de novo. E eu digo no livro, os dragões que nós encontramos são sempre os mesmos. E, por exemplo, tu perguntaste, foi sempre assim? Não foi nem é. Todos os dias eu me debato com os meus dragões e com os meus monstros. É uma luta diária, para sempre. Eu até costumo dizer aos meus clientes, os teus temas são os teus temas, vão ser sempre os teus temas, hoje e sempre. Tu vais lidar com eles cada vez de nível de consciência maior, mas a experiência emocional vai ser sempre igual, vai ser sempre negredo, vai ser sempre noite escura. Portanto, linear não tem nada. Eu não quero mesmo que nunca que eu faça uma apresentação, uma partida de gente, que as pessoas saiam do pé de mim a achar que é linear e que foi fácil ou que agora já está. Isso não existe. No meu léxico, não existe. É uma constante conquista. É todos os dias uma pessoa decide levantar-se e conquistar de novo a vida. E eu muitos dias decido não conquistar. Muitos dias não me apetece levantar da cama. Muitos dias não tenho forças. Muitos dias estou deprimida. Sim. Peço desculpa este parênteses, porque e normalmente assim, quem olha para o lado de fora nem sempre consegue ter essa percepção. Eu percebo. E porque às vezes, quando eu vim e disse assim, já estão todas lá em cima, bem, eu vou porque para alterar as minhas emoções. Eu já comecei a escrever o livro e já parei assim, mas não vale a pena porque eu parar de dizer que sim a tudo e às vezes realmente falta aquele passo de fé e que se pipe, porque realmente há coisas que nós verdadeiramente temos que trazer cá para fora. E perguntei, neste caso, como já escreveu 2 livros, tem muito mais experiência do que eu e está aqui porque veio para eu também conseguir entender e perceber o processo, porque nem sempre é linear e está tudo bem. Olha, no primeiro livro, agora uma resposta mais prática, pode ser? Menos claro, filosófica. No meu primeiro livro,
há como que uma primeira Joana e uma segunda Joana, porque o primeiro livro era a Joana Coach, então era tipo hiperdisciplinada, não tinha filha, não tinha nada, o tempo era todo meu. Então eu decidi que ia escrever 1000 palavras por dia, escrevi 1000 palavras por dia e escrevi o livro em 3 meses. Ponto. O segundo livro eu comecei a escrevê-lo quando a minha filha tinha 4 meses, escrevi durante um mês, parei durante um ano. Depois voltei ao livro passado um ano e demorei 6 meses a escrevê-lo. E aí já não foi tipo, tenho que escrever 1000 palavras por dia. Aí foi tipo, oh amigos, tipo, não me lixem. Isto agora isto é o que dá. Isto agora Pronto. é o que dá. Sim. Quando eu digo amigos, é estes amigos que eu tinha aqui dentro. Sim, Isto é o que dá. Às vezes dá, diz que não dá. Ou seja, há um processo de quase que me desvincular de um ego que eu tinha de disciplinada e de focada e de que eu cumpro as minhas promessas e não sei o quê. Esquece, eu no Instagram digo, está aqui a caixinha das perguntas, vou responder amanhã, não respondo amanhã. Tipo, passam 2 dias, uma semana e tipo, esqueçam. Não estou, não me apetece. E tu dizes, mas é assim que deve ser, eu não sei como é que deve ser. Isto é o que está a funcionar para mim agora. É um autorrespeito absoluto, não é? O mais absoluto possível. Outras alturas não pode ser assim, não é? Ou seja, não há aqui uma resposta certa, mesmo para te dizer, em termos práticos, um livro e a escrita de um e a escrita do outro foi completamente diferente. Sim, eu tenho a noção porque fui também programada durante muitos anos fazer certinho, etc, como tu próprio disseste para o primeiro livro, e passaram várias questões na minha vida onde nem sempre é linear e às vezes eu ponho-me a olhar para fora, que eu não conheço os fantasmas dos outros, mas ponho-me assim, esquece lá isso. Para mim foi muito importante, vou ser sincera, para que nós consigamos também perceber que vocês, quem está aqui sentado na cadeira nem sempre tem um olhar. Pensa que vocês... Já lá estão. É isso, ou seja, o processo não há é lá diferente. estar. O lá estar não existe. Eu não estou a falar por todos, atenção, eu falo por mim, porque Pronto, sou eu, exato. sim, como espectadora. E eu acho que tu sentes um sentimento muito frequente e por isso eu também Mas faço muito essa questão de consigo dizer reforçar isso mesmo, porque eu sei que um dia também vou estar aí e é bom que eu já o consiga perceber, para que eu consiga também me colocar do lado de cá. Às vezes eu tenho clientes que são terapeutas, que são coaches e querem viver a vida dessa atividade, mas depois fazem muitas vezes esta pergunta, que é, como é que eu vou ajudar outras pessoas se eu ainda não resolvi estes meus temas? Pois é. Não é? Como é que eu vou escrever um livro se eu ainda não resolvi isto, se eu ainda não consigo fazer isto? E eu costumo dizer assim, não é apesar dos teus problemas que tu vais conseguir ajudar as pessoas, é precisamente por causa dos teus problemas que tu vais conseguir ajudar as pessoas. É por causa da tristeza que eu sinto desde que eu nasci que eu consigo conectar coração com a tristeza do outro. Não é? A fúria e a ira, eu não consigo, porque é uma coisa que eu consigo pôr isso na criatividade, não tenho noutra forma. E é algo que não é muito tristeza, mas é sim algo que é um combustível que não me permite. A minha analista costuma dizer, que é terapeuta, né? Analista que esteja apaixonado não serve para nada, não é? Porque quando nós estamos apaixonados, é tudo fácil, isto é muito bom, a vida, estar vivo é que é bom, não é? Então não serve para nada. E eu posso dizer, eu quando estou a passar por processos mais profundos e difíceis da minha vida, a qualidade do meu trabalho como terapeuta dispara, porque de repente a tolerância, a compreensão à humanidade é completamente diferente, não é? A compreensão do drama humano, não é? E da dor do outro. E alguém dizer quanto dói, tipo, tu sentires que dói, porque também já sentiste essa dor. Então é por causa disso que tu és boa terapeuta, é por causa disso que tu vais escrever um bom livro. Bora lá, um livro para a Isso. ira. Escreves o livro. Como é que te chamas? Cláudia Casimiro, autora, em breve aqui na FNAC. Bora lá, Joana, bora lá. qual Olá. a beleza da tristeza? Qual é a beleza da tristeza? Que pergunta tão linda. Mas tem mesmo. Humanidade, humildade, conexão com outra, empatia, verdade. É como se essa tristeza revelasse o que há de mais puro, revelasse o que é a necessidade mais profunda da pessoa.
é muito frágil também ao mesmo tempo. Então, assim como nós vemos a beleza numa criança, não é? É como se de repente chega uma pessoa preenchida dessa tristeza e nós vemos essa criança, nós vemos essa fragilidade, essa vulnerabilidade. E isso é muito belo, isso é muito mágico. É quase uma porta que abre para um potencial infinito. E então eu acho mesmo que há muita beleza aí. É quase que é a beleza da tragédia, não é? Nós vamos ver um filme que é uma tragédia e há a beleza ali. Nós choramos porque o filme acaba mal, mas é um mal que ao mesmo tempo aquece, sabes? Então é essa beleza, a beleza que existe na tragédia. Por isso é que nós vemos tragédias e filmes que acabam de forma triste e saímos com o coração cheio na mesma, não saímos chateados, nem tipo, isto caiu-me mal. Não, é tipo, pois é, não é? De repente damos valor à vida, damos valor às coisas de uma forma diferente. Então acho que tem a ver com isto, com a beleza que está no feio, no difícil. E isso é uma pergunta muito interessante, porque é muito sobre isso que se baseia a psicologia junguiana, sobre a integração dos paradoxos, a integração de opostos. E quando eu dizia há pouco que o meu trabalho é sustentar a tensão da situação o mais possível para a pessoa ser capaz de aceitar o chamado, é isto, que muitas vezes são duas coisas completamente contraditórias que existem ao mesmo tempo. Como a primeira pergunta ela dizia, que é muito bom e ao mesmo tempo muito difícil, não é? Então lá está, voltamos à questão das dicotomias, não é? Que começámos a conversa dessa maneira. Obrigada pela pergunta. Obrigada. Uma mensagem final que venha do teu coração para todos os corações que nos estão a escutar, tanto aqui fisicamente como online. Olha, sabes, por causa também inspirada aqui um bocadinho pela Cláudia, eu tenho ido agora a alguns podcasts por causa do chamado e às vezes perguntam-me algo desse género. E o que eu tenho dito é, para as pessoas que nos estão a ouvir lá em casa e aqui, é: tu já estás de parabéns. Porque nós muitas vezes vamos ler um livro e vamos fazer um exercício e vamos falar com um terapeuta e vamos fazer um workshop, naquela coisa de sempre mais qualquer coisa para melhorar. Eu ainda não estou lá, ainda há mais um nível, que é o mais, mas depois da espiritualidade, né? Que é sempre mais um nível de consciência. Mas depois é a mesma coisa que comprar mais uma televisão, é o mesmo consumismo, mas da espiritualidade. Então eu gosto de passar esta mensagem que é, em alguma ou algumas dimensões, tu já estás de parabéns. E parar para pensar nisso também é muito valioso. Também é muito desse o trabalho que eu faço às vezes com os meus clientes, que é tipo, uau, olha onde é que tu estavas há um mês, onde é que tu estás agora? Mas ainda não fiz, ainda não consegui, nem imagino o que é que eu fiz. E eu, ai, espera, então mas isto. Realmente? Então essa consciência de que já estás de parabéns, em várias dimensões, de certeza absoluta, eu não tenho dúvidas nisto, eu costumo dizer poucas vezes isto, de certeza absoluta que tu já estás de parabéns em uma ou várias dimensões, reconhece isso, observa isso, dá-te isso, oferece-te isso, porque tu mereces, e sim, e também há para evoluir e há para crescer, mas também há para reconhecer o sítio onde já estamos. E muitas vezes nesta coisa de irmos para o próximo sítio esquecemos de ver tudo o que já passámos, não é? Então é tipo, parabéns por estares aqui. Parabéns, Joana. Obrigada. Foi um prazer enorme. Sim. És linda e obrigada por trazeres a humana, sabes? A inteireza, a autenticidade, que nos faz acreditar e ter a esperança de que, independentemente do lugar onde nós estamos, nós somos todos iguais. E que não é por nós estarmos aqui que vocês não estão aqui connosco. Vocês já estão aqui connosco, em cima do palco. Muito obrigada. Agora é o teu momento de autógrafos e também de quem quiser adquirir o livro contigo e de ter o teu autógrafo. Obrigada, minha querida. Uma salva de palmas para a Joana.